Então, vamos lá, página 119. Eu leio. Números racionais e sua forma decimal. Você já ouviu falar de areia cinética ou areia de modelar? Ela é composta de junção de areia e óleos de silicone. Transmitido uma sensação sensorial incrível, uma das receitas caseiras de areia de modelar. Encontrada em... não sei o que tá ali. Websites. É isso mesmo. Sites da internet aí. Eu ia falar aí, site. Usa 2, não sei também, 2,5 colheres de sopa, amido, 3/4 de xícara de areia fina. Você já tentou fazer essa receita em casa? Se sim, o que você achou dessas medidas? Obrigado, Giovana. Então, galera, vocês conhecem essa areia de modelar, hein? Eu tinha. Você tinha? Eu chamo nossa areia. O que foi, Sofia? Isso, se chama massa areia. É verdade, tinha maçaria. Eu não sei se eu entendi direito o que você falou. Ela falou que é maçaria. Massa areia? É. Então, ó. Mas vocês nunca tentaram fazer uma própria massa, areia de modelar, né? Então. Só a massinha. Assim eu já tentei. E slime também já fiz. Ah, é? Vocês pegaram a receita e tentaram fazer? Foi fácil? Na massinha é mó fácil colocar farinha, água, corante e algumas coisas aí da vida. Ah, é? Tem. Acho que tem maisena. Interessante. Eu nunca fiz nada dessas coisas aí, né? Mas pelo jeito é fácil até, né? A de slime que é um pouco mais diferente, né? Tem uns materiais que não são tão fáceis de É um encontrar, pouquinho né? mais difícil. Só que tem, se você tem que ter o ponto certo. Se você for muito, vai ficar duro. Se você for muito pouco, vai ficar muito mole. É. Parece que também é um pouco perigosa, né, de mexer, porque tem alguns materiais ali que, se não fizer direito, pode até... Eu já grudei a moeba no sofá. Ah, é? Ixi. E uma vez slime na minha roupa inteira. Aí não saiu nunca mais. Caramba. Esse dia foi direto pro caixão. É. Então, olha só o que aparece nessa receita aí de areia de modelar, né? Como a Giovana leu muito bem, né? 2,5 colheres de sopa de amido, né? E 3/4 de xícara de areia fina. Olha só, apareceu uma informação aí que é em forma de número decimal, né? Um número com uma vírgula, uma casa decimal, certo? 2,5. E apareceu uma outra informação em forma de fração, né? 3/4, certo? Qual é a relação que existe entre esses números, né? Que relação que tem, né? Vamos lembrar como é que a gente transforma uma fração no número decimal? Por exemplo, essa fração 3/4, como é que eu posso transformar ela num número decimal? Lembra que a gente fez antes? Isso, dividir, né? 3/4 é uma fração que representa uma divisão, né? Então, se eu fizer aqui 3/4 e eu dividir isso, né? Vai dar 0, alguma coisa. Muito bem. Como é que você sabe que vai dar 0, alguma coisa? Porque o 3 e o 4 são números próximos, então vai dar 0, mais ou menos 0, alguma coisa. E porque o 3 é menor do que o 4, né? É, tá bem. Se o 3, se o de cima fosse maior que o de baixo, aí ia dar 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, né? Como o de cima é menor que o de baixo, vai dar 0, alguma coisa. Isso a gente também já viu, né? Fração própria, né? Fração própria, quando eu divido, dá 0, alguma coisa, dá entre 0 e 1.
E quando é fração imprópria, que de cima é maior que de baixo, vai dar um número decimal maior que 1. Isso a gente já viu também. Então, 3 dividido por 4 dá 0,75, tá, gente? Agora, vamos pensar o caminho contrário. Agora eu tenho 2,5. Como é que eu posso transformar esse 2,5 numa fração? Dividindo dessa vez não é. Oi? Eu acho que Dividindo não é. Não. Como é que eu posso tentar fazer isso? Podemos tentar desenhar, né, primeiro. A gente poderia usar o recurso do desenho, né? Por exemplo, o que é 2,5? tá lá na apostila, que é 3 quartos. Não, 2,5 agora, eu tô falando do 2,5. Pensa só. 2, essa parte aqui do 2 antes da vírgula, significa que eu tenho duas colheres inteiras, não é isso? Tá falando 2 colheres e meia, né? Então essa parte do 2 aqui é a parte inteira, né? Seria eu pegar 2 colheres inteiras, né? Ó. Imagina que isso aqui é a minha colher, tá bom? Ela tá inteira aqui, ó. 2 colheres inteiras. Ok? Essa é a parte inteira. Mas e a parte essa parte aqui decimal, né? Ó, meia. Quanto que é meia colher, né? A gente pode pensar... inteira e na segunda metade. Metade, né? Olha lá. Então eu tenho 2 colheres inteiras. E a outra aqui tá pela metade. Ok? Eu poderia também escrever, lembra? Em forma de número misto. Lembra do número misto? 2 inteiros e uma metade. 2,5. Certo? Lembra do número misto? Parte inteira está aqui, né? 2. E a parte meio, que é a metade, eu vou escrever em forma de fração, número misto. Então eu posso escrever na forma decimal ou na forma de número misto. E agora, como é que eu passo isso para fração, gente? Fração. Eu posso pensar da seguinte forma. Aqui eu já tenho um número misto, uma parte inteira e uma parte fracionária. Como é que eu transformo esse número misto numa fração imprópria? Vocês lembram? Lembra o que a gente faz? Lembrei. Acho que é fazer 2 vezes 1. Não, 2 vezes 2. Isso. 2 mais 1 agora. Isso. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5, né? E aí o de baixo repete. 2. 5 meios. Mas por que 5 meios, né? Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Aqui eu tenho uma metade, né? Aqui eu tenho 2 metades. E aqui eu tenho 2 metades também. Né? Se aproximando dá para ver melhor. Né? Mas... o que eu tenho, né? Quantas metades eu tenho? Uma metade, 2 metades, 3 metades, 4 metades, 5 metades. Então, olha só, 5 meios, 5 metades. Sacou? Então, eu posso pensar pelo desenho também. Eu posso olhar no desenho e ver que eu tenho 5 metades, ou seja, 5 meios. Deu para ver as 5 metades aqui? Legal. Então, gente, tá vendo? Várias formas aí. Eu transformo... Aqui foi, lembra, tinha uma fração e cheguei no número decimal. Aqui foi o contrário. Eu tinha um número decimal e cheguei numa fração. Ok? Foi o caminho contrário. Isso é mais fácil. Olha lá. Mas tem um outro jeito que eu posso chegar desse número decimal numa fração. Qual que é? Ó, vou fazer aqui, ó. Pega o 2,5 e coloca ele sobre 1, né?
Até aí tudo bem, né? Colocar um número sobre 1 não muda nada, né? Eu estou escrevendo ele como uma fração. Olha só, para eu deixar de ser um número decimal, eu não tenho que tirar com a vírgula aqui? Eu não tenho que sumir com essa vírgula? Como é que eu faço para sumir com essa vírgula aqui? Ó, vamos lembrar de uma coisa que a gente pode fazer? Multiplicar por 10. O que acontece se eu multiplicar por 10? Lembra que a gente falou ontem? Se eu multiplicar por 10, a minha vírgula anda uma casa para a direita. Tá bom? É só você fazer a conta aqui, ó. Se você fizer a conta, você logo vai perceber, né? Faz essa conta, 2,5 vezes 10. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 25. Né? Somando aí. Dá 25. Exato. É. 25,0 aqui, né? Então, 2,5 vezes 10 dá 25. Ok? Então, toda vez que eu multiplico o número por 10, eu ando uma casa com a vírgula para a direita. Ok? Então, em vez de 2,5, vira 25. E óbvio, tem que multiplicar embaixo pela mesma coisa também, né? A gente já viu isso, fração equivalente. Quanto que é 1 vezes 10? 10, né? Então, olha só que interessante, gente. Presta atenção aqui, ó. O meu número 2,5, ele é a mesma coisa que 25 dividido por 10. E é óbvio que tinha que ser, né? Porque 25 dividido por 10, lembra? Se multiplicar por 10 anda uma vírgula para a direita, dividir por 10 anda uma vírgula para a esquerda. Em vez de 25, vira 2,5. Tá vendo? É o caminho contrário, né? Multiplicar por 10, a vírgula pula para a direita. De 2,5 vira 25. E se eu dividir por 10, 25, né, ó, tá vendo que é uma divisão por 10? 25 dividido por 10. Se eu divido 25 por 10, a vírgula anda de volta para a esquerda aqui. Então fica 2,5. Então isso, gente, que eu estou fazendo, de transformar o número decimal numa fração, é o que a gente fala de escrever uma fração decimal, tá bom? É uma coisa que vai ser abordada na apostila. Isso aqui, ó, é uma fração decimal. Tá bom? Por que fração decimal? Porque aqui embaixo é um múltiplo de 10. Pode ser 10, 100, 1000, tá? Depende de quantas vírgulas eu quero tirar aqui. Né? Quantas casas eu tenho atrás da vírgula. Aqui eu só tinha uma casa atrás da vírgula, então bastou um zero aqui. Bastou 10. Né? Mas imagina que eu tenho outro número assim, ó. Imagina que eu tenho o seguinte número. 3,15. Como é que eu transformo esse número decimal numa fração, né? Da mesma forma, ó, eu pego esse 3,15 e escrevo ele como sendo 315, ou seja, multipliquei por 100, né? Só que dividido por 100, ok? 315 dividido por 100 vai me dar 3,15, né? Então, basta eu contar quantas casas decimais eu tenho aqui e colocar essa quantidade de casas decimais aqui, né? Duas casas decimais, vou ter 2 zeros aqui, 315 dividido por 100. Por causa do mesmo raciocínio que a gente usou aqui, né? Multipliquei em cima por 100 para eliminar a vírgula, multipliquei embaixo por 100 e virou 100. Então, escrevi também novamente uma fração decimal. Né? Fração decimal. Ok? Deu para entender mais ou menos o raciocínio, galera? Ou não? Ficou confuso alguma parte?
Só o de cima, 3/4. 3/4, ficou confuso? É só dividir, não é? Acho que... O de cima é só dividir, né? Para transformar uma fração num decimal. Basta Eu não tô com dividir. dúvida. Agora, o decimal na fração tem várias formas, né? Posso usar o desenho, posso transformar num número misto, depois escrever a fração, né? Ou eu posso fazer esse raciocínio que é transformando o decimal numa fração decimal, né? Então virou uma fração aqui, ó, 25 décimos, aqui virou 315 centésimos, né? É uma fração em que basta eu andar casas com a vírgula e acrescentar zeros embaixo, ok? Nós vamos trabalhar isso um pouquinho nesse capítulo. Então, vamos pegar aí a apostila na página 120 e vamos entender o que são esses números decimais, né? O que são essas frações decimais. Olha só. Então, logo de cara já aparece aquilo que eu acabei de falar de fração decimal. Quem pode ler aí? Pode deixar que eu leio. Ou a Sofia, se ela quiser. Oi? Pode ser eu, mas se eles quiserem, deixa eu. Eu leio. A Sofia lê, a Sofia. Números decimais. Chama-se de fração decimal toda fração cujo denominador é 10, 100 ou 1000. E assim por diante. Essas frações resultam em números decimais, em que a quantidade de zeros representa a quantidade de casas decimais. Os números decimais são o quociente entre o numerador das frações decimais pelos seus respectivos denominadores. Em um número decimal, os algarismos que ficam à esquerda da vírgula são a parte inteira e os que vêm à direita da vírgula correspondem à parte decimal do número. Observe os números decimais: 0,3, 0,05 e 0,375 a seguir. Aí. Obrigado, Sofia. Então, olha só. A fração decimal, o que é mesmo que a Sofia leu aí na primeira linha? O que é uma fração decimal? É que tem um denominador 10, 100 e 1000. Isso. Então, olha só. Para ser uma fração decimal, no denominador tem que ser 10, 100, 1000 ou mais, né? Pode ser 10.000, 100.000, tá bom? 1.000.000. Então ele dá alguns exemplos. 1/10, 1/100, 1/1000, tá vendo ali? E aí ele fala, essas frações resultam em números decimais em que a quantidade de zeros representa a quantidade de casas decimais. Então vamos fazer uns exemplos aqui, ó. Pega esses números aqui, ó. 17 centésimos. O que significa 17 centésimos, né? Ele fala aí, né? Essas frações resultam em números decimais em que a quantidade de zeros representa a quantidade de casas decimais. Então, essa quantidade de zeros significa quantas casas decimais eu vou ter, né? Vocês podem fazer a conta, que vocês vão perceber que dividir 17 por 100 vai dar exatamente 0,17, tá? Vocês podem fazer essa conta e conferir, vai dar exatamente 0,17. Então, a sacada é perceber que não precisa mais fazer a conta. Basta descobrir que 17 dividido por 100 é eu pegar esse 17 e tirar, andar, né? 2 casas com a vírgula para a esquerda. 0,17. Então, a quantidade de zeros, são aqui 2 zeros, né? Representa 2 casas decimais
Sacou? Vou mais um exemplo. Agora eu quero que vocês me respondam. Se eu tiver o seguinte número. Como é que eu posso escrever ele como número decimal? Zero vírgula 23. 0,23, será? Mas se eu escrever 0,23, quantas casas decimais vai ter? 3. Não, duas, né? Ó. Uma casa decimal. Casa decimal, gente, é o que vem atrás da vírgula, tá? Então são duas casas decimais, tá vendo? É só Só 22. só que aqui eu tenho só um zero. Será que tá certo isso, então? Aqui eu só tenho um zero. Então quantas casas decimais eu devia ter aqui? Duas? Uma só, gente. Ó, tá vendo que eu só tenho um zero aqui? Então eu só devia ter uma casa decimal aqui. Como é que eu deveria ter escrito, então? Como é que eu deveria ter escrito aqui em vez de 0,23? Só 23? Só 23? Mas se eu escrevesse só 23, não ia ter nenhuma casa decimal. Fica 0, 2,3. 2,3? Aí sim, agora sim, né? Eu tenho aqui um zero. E aqui eu tenho uma casa decimal. Tá bom? Então eu tenho que contar essa quantidade de zeros que eu tenho aqui, né? E fazer a mesma quantidade de casas decimais ali. Então eu pego esses 23 e, né, ando com a vírgula uma casa para a esquerda, né? Uma casa decimal ele vai ter. Então, gente, se vocês fizerem a conta aqui, 23 dividido por 10, vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 2, vai dar 20, aí vai descer o 3,30, pronto. 2,3, né? Mas o grande lance é perceber que não precisa mais ficar fazendo essas contas. Basta andar casas com a vírgula, né? Se eu tenho divisão por 100, ando duas casas decimais. Divisão por 10, uma casa decimal. Se fosse divisão por 1000, gente, quantas casas decimais? 4? Quantos zeros tem no 1000? 3. 3, né? Então ia precisar de 3 casas decimais, ok? Agora ele continua falando um pouco aí, né, dos números decimais, né? São o quociente entre os numeradores das frações decimais e os denominadores dessas respectivas frações, né? 17 dividido por 100 dá o número decimal. Esses números que ficam à esquerda da vírgula, né? O 0, o 2, eles são a parte inteira, né? E os que estão à direita da vírgula são a parte decimal, ok? Então, olha os exemplos que ele dá aí na apostila. Vamos ver os exemplos que ele dá aí na apostila. 0,3, 0,05 e 0,375. Olha só, o número que vem à esquerda da vírgula, o zero, ele é a parte inteira. Ou seja, não tem nenhuma parte inteira, né? E a parte decimal que vem à direita da vírgula. Então é o 3. Ok? Aqui, ó, é 0,05. Então a parte decimal é o 0,5 e a parte inteira é 0. E assim por diante. Olha lá. Aqui ele dá um esqueminha, tá vendo? Tem as casas das centenas, dezenas, unidades, tudo isso na parte inteira. As unidades são a última, depois dela vem a vírgula, né? E aí começa a casa decimal, né? Parte decimal aqui, ó.
Então, vem os décimos, os centésimos, os milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milenésimos, tá vendo? Por exemplo, tá vendo? Depois da vírgula, a primeira casa é a casa dos décimos. Então, esse número 3 aqui, ó, tá? Eu vou até pedir para vocês escreverem isso na apostila de vocês. Né? Esse 3 aqui, ó, o que eu posso dizer sobre ele, né? Como ele está na casa dos décimos, então eu posso dizer que são 3 décimos, ok? Então, escrevam isso aí na apostila de vocês. 3 décimos. Tudo bem? Já o 0,5 aqui, ó, tá vendo que ele ocupa duas casas na parte decimal? Ele tem duas casas na parte decimal, né? Duas casas decimais. Então, se ele tem duas casas decimais, ele vai até os centésimos. Tá vendo? Décimos e centésimos. Então, aqui, como é que eu posso dizer desse 0,5? Como é que eu posso chamar ele? Ele é centésimos? Isso, 5 centésimos. Tá? É um pouco difícil escrever aqui. E o outro eu acho que é... O outro já é décimos milésimos. Quantas casas decimais esse número tem? 3. 3, né? 3 3. casas decimais. 3, o 7 e o 5. Então ele vai pegar décimos, centésimos e milésimos, né? Então ele vai parar no milésimos. Então como é que eu posso escrever isso aqui? Pode escrever 375 milésimos. Isso, 375 milésimos. Então escrevam aí na apostila de vocês, ok? (375 milésimos). Eu estou escrevendo meio feio porque é meio difícil escrever com o mouse aqui, tá, gente? Me desculpa. Mas dá para ler, né? Então, ó. Aí vocês vão perguntar, mas professor, por que usa esses nomes? Por que chama décimo se tem uma casa decimal? Por que é centésimo se tem duas casas decimais? Por que milésimo se tem 3? É muito simples, gente. Lembra quando usava essa palavra décimo? Olha só quando usava a palavra décimo. Está aqui na própria apostila. Ó. 1/10 é a fração que tem denominador 10. Então, 3 décimos significa o quê? 3, denominador 10. 3 décimos é isso, né? Muito simples. E olha só, tudo a ver com o que a gente acabou de falar. 0,3 tem uma casa decimal, vai ter um zero no denominador, 3 décimos. Tá vendo? Então escrevam isso também do lado aí na apostila, né? 0,3 é 3 décimos, que é igual a 3 sobre 10. E os 5 centésimos? Por que chama 5 centésimos? 5 com denominador 100. Isso. 5 com denominador 100, 5 centésimos. Que é a mesma coisa que 0,05. Tá? E aqui o 375 milésimos? 375 com denominador 1000. Perfeito. Basta ver que tem 3 casas decimais, tem que colocar 3 zeros aqui embaixo, que é o caso do 1000, né? Beleza, gente? Deu para acompanhar o raciocínio aí? A relação que existe entre o número decimal e a fração decimal?
Então é isso. Vamos fazer a mesma coisa aqui nesses dois exemplos que a gente tem aqui, né? Vamos pegar aí, ó. O 2,3 que a gente falou, né? Ó. Qual é a parte inteira desse número decimal, gente? Qual é a parte inteira dele? 5. Não, pera. Desculpa, aqui, ó. Tá. 2,3. Qual é a parte inteira desse número decimal? 3. Não, acho que 3 é o 2, né? acho que é O o 2 que é a parte inteira, né? E o 3 é a parte Decimal. decimal. Ok? Então, novamente, né? Se eu tenho 2 inteiros e uma parte decimal que é 3, né? Lembrando, eu posso escrever como 23 décimos. Lembra? 23 décimos significa que eu tenho 2 partes inteiras e 3 décimos, né? Ok? Vamos tentar fazer a atividade da apostila aí? Olha só o que ele faz. Primeiro, né? Ó, ele traz alguns números, né? Numa tabela aí, ó. 0,6 significa 6 décimos. Por quê? Porque na casa das unidades é 0. Depois da vírgula vem a casa dos décimos, né? É por isso 6 décimos. 0,15 tem uma casa aqui, 1 na casa dos décimos e 5 na casa dos centésimos, então 15 centésimos. 0,257 é 257 milésimos, porque vai até a casa do milésimo aqui, né? E 5,6 é 5 inteiros, porque está o 5 na casa das unidades e o 6 nos décimos. Vamos dizer aqui, quais dessas frações são decimais? Está na apostila aí. A 2 décimos. 2 décimos, né? E eu acho que a 4,50 avos. Será? Ó, lembra que tem que ser 10, 100 ou 1000 ou 10.000? Ou assim por diante, né? Então 50 não serve, tá bom? Por quê? Por que que não serve, né? Porque não dá para eu escrever isso como sendo 0,4, entendeu? Não é 0,4, tá? Então, fração decimal é aquela que eu posso escrever, né? Em forma de número decimal direto, só mudando as casas das vírgulas, ok? Então, as frações decimais são a letra A e a letra D, tá vendo? Como é que fica o número decimal da letra A? Vai ficar 0,2. Isso, 0,2. E esse número decimal aqui, como é que ele fica? 0,025. Ó, vamos lá, tem 4 zeros, né? Tem que ter 4 casas decimais. Então, Foi mais um zero. mais um zero, né? Então 0,0025. Pronto, 4 casas decimais, assim como tinha 4 zeros aqui. Legal? Assinalaram aí? Anotaram aqui, né? Já coloca do lado o número decimal que ele representa. Tá bom? Coloca do lado aí. Aqui tem um tipo de um joguinho, né? Que a gente pode tentar transformar frações em números decimais. Será que a gente consegue?
Vamos ver se a gente consegue jogar esse joguinho. Senão a gente volta nele depois. Tá bom? Pera, deixa eu fazer o seguinte. Então, vamos lá. Estoure o balão com o número decimal 0,9. 0,9 é 9 décimos, ou 9 centésimos, ou 9 milésimos? Tem que ser rápido, hein, gente? Ó, já perdemos tempo. Era o de E aqui, 10. 0,54. É o de 100. É o 100, né? Aí, maravilha. Temos que ser rápido aqui. Ó, de novo. Agora, 0,751. Tem que ser qual denominador? 1000. 1000. 1000. 1000. Mas aqui tem um zero a mais, tá vendo? Então tem uma pegadinha. Tem que ser isso aqui. Olha lá. 836. Quantos zeros tem que ser? 4. 3, né? Tem que ser o 1000, né? 3. Ó, aqui apareceu. Aqui tem uma pegadinha, porque tem um zero a mais no de cima. Fica esperto. E agora? 10. 10? Mas não tem 2 zeros? É o 100. É o 100. 100. Tá certo. É o 100. Então, ó, apareceu de novo. Agora, 0,7325. Agora sim, né? Tem que ter 4 zeros. Aí é 1000 já. E 10.000, né? Os dois altos. Isso aqui tá... tem um 0. Lá ele tem o 0 no número, né? 10. É verdade. 10. 10? Aí... Tudo bem. 2 décimos, né? 200. Aqui também. 0,3, gente. 10. 10. 10, 3 décimos. Isso aí. Mas você só pode apertar uma vez, né? É. Agora foi. E agora? 100. 100, né? Sim. Esse aqui ou esse aqui? O amarelo. Amarelo. Isso aí. Topa de novo. E agora? Quantos zeros tem que ser? 100. É o 100. Não, ó, tem 3. 1000, 1000, 1000. Primeiro. Mas, Deu tempo, deu tempo. Opa, de novo. E agora? 10. 10, né? é. Ainda não apareceu. Oh, apareceu. Maravilha, hein, galera? Tá pegando jeito aí. Ixi, Maria, e agora? Quantos zeros tem que ser? 1, 2, 3, 4. Peraí. 4 zeros, né? Então tem que ser o 10.000, né? Primeiro. Vai! Primeiro, lá em cima. Isso aqui, Ah, né, não sei. gente? Ó. 10.000 aqui, ó. É Perdemos, verdade. já era. É muito longo. Ó, de novo, 4 zeros, ó. 5 0. Tem que ser 10.000. Já foi aqui, né? Mas aqui tem um zero a mais, tem pra enganar a gente. Ah, aqui, ó. 5.152. Ih, demorei. Vou ser rápido aqui. 4 zeros e um número. Ah, já tá aqui já. Não é não. É, tinha 4 zeros. Tava certo. Agora, 1,15. Olha só. Cuidado que tem um número 1 aqui na frente, ó. Né? Engraçado. Acho que tem algum erro agora, porque não apareceu nenhum 115. Bom, acho que já deu pra gente entender o joguinho aí, né? Uhum. Tem que contar sempre a quantidade de casas decimais e tem que ter um número equivalente de zeros, mas o número de cima aqui tem que tomar um cuidado, né? Eles têm uma pegadinha. Parabéns! Estarem aí no nosso ouvido. Ah, Parabéns! Então, gente, vamos continuar vendo aí, ó, na página 121, tem um outro exercício que é pra gente preencher a tabela agora, tá vendo?
2 inteiros e 6 décimos, gente. Como é que eu escrevo esse número aí? Vai ser 2 inteiros. Como é que eu preencho aqui na minha tabela? O 2 inteiros, eu acho que vai ficar no... Qual é o nome? Na unidade. Unidade aqui, né? É. Então aqui é 2 inteiros, 2 unidades, né? 2 inteiros. E os 6 décimos vai ficar ali no... Esse aí, isso. No D, né? É. Então aqui o 6, né? Opa. Não. 6. E aqui a vírgula, né? Podemos esquecer da vírgula, colocar a vírgula aqui. Ok? 2,6, né? Então, 2 inteiros e 6 décimos é 2,6. Ok? Agora, 1 inteiro e 14 centésimos, gente. Como é que fica 1 inteiro e 14 centésimos? É um na unidade. Aqui na unidade? E como é que eu faço 14 centésimos? O 4 no decimal. O 4 aqui no decimal? E o... Pera, não. Tá um e o 4 aí no outro. Pera aí, como é que é? O 1 no decimal 1 no decimal? e o 4 no centésimo. Um centésimo, né? Então, aqui a casa do décimo vai 1, né? E na casa do centésimo vai o 4, né? Então, vira 1,14, certo? 1 inteiro e 14 centésimos. Ótimo. Tudo bem, turma? Sim, pode. 3, sim. Próximo. Como é que é o 3 centésimos? A Farinha deveria falar agora. Oi? Agora é a vez da Farinha falar. Já sumiu. É, a farinha sumiu. Aqui. Tá aí? Então fala aí, Giovana. Deixa eu Como é que eu analisar. coloco 3 centésimos na tabela aqui? Coloca o número 3 ali no C. Onde? No C, sei lá. No C aqui? Não, no outro, eu acho. Não. No outro C aqui, né? É. 3 isso. centésimos, isso aí. E aqui, o que eu ponho aqui? Não precisa pôr nada? 3 inteiros e 4 milésimos. Coloco 3. Não, ó, desculpa. Eu ainda tô na letra C, tá? Tá. 3 centésimos. Você colocou um 3 aqui, tá certo. Mas eu posso deixar um 3 solto aqui, assim, simplesmente? Colocar o 0. Colocar um 0 aqui, né? E aqui a vírgula. E aqui um 0, né? Eu tenho que indicar que eu tenho 0 inteiros, né? Ok? Eu tenho que, senão fica só um 3, não sabe o que é esse 3, né? Então, tem que colocar 0,03. Ok? Não esquece de colocar isso na tabela de vocês, tá bom, gente? Tem que ter uma parte inteira. Mesmo que ela seja 0, coloca lá 0 e tem que aparecer a vírgula também. Então 0 nos décimos também, só 3 aqui na casa dos centésimos. E por último, 13 inteiros e 4 milésimos. Como é que isso fica? 3. 3 na unidade. É. E o 4 milésimos você vai pegar e Espera, colocar 13 na unidade, é isso? Sim. Mas eu não tenho uma outra casa para colocar? Não tem uma casa das dezenas aqui? Colocar 3 na unidade, 3. E o 1 na Um na dezena. dezena, isso. Aí vai pôr vírgula. Uhum. Aí vai pôr 0. 0 de novo. Uhum. E agora pode pôr o 4. Isso. Então, como não tem décimo, nem tem centésimo, põe um 0. Só vai ter 4 milésimos, né? 4 milésimos vai lá na casa dos milésimos, ok? Então, gente,
Sempre dá uma conferida naquela tabela da página 120, né? Aquela laranja. Que aí lá tem todos os nomezinhos que eles usam, né? Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Ok? E aí, olha só que interessante. Na página 121 ainda, ele vai trazer alguns desenhos que relacionam aí, né? As figuras, né? Com as suas respectivas frações e números decimais. Então, olha só que interessante. Nós temos dois pentágonos desenhados aí. Vocês estão vendo os pentágonos? E esses pentágonos foram divididos, né? Em quantos pedaços cada pentágono foi dividido? Conta aí. 10. 10 10 pedaços, né? Então, no primeiro eu pintei 10 pedaços. Ele tá uma parte inteira, né? Então, ele é uma figura inteira. Olha só. Esse primeiro aqui, ó, pintou 10 décimos, então, né? Poderia escrever assim, né? Ó, que esse cara vale 10 décimos e 10 décimos é igual a 1 inteiro, certo? E esse cara eu pintei quantos pedaços? Pintou 6. 6 décimos, então, né? Juntando 1 inteiro com os 6 décimos, ficou o número misto aqui, ó. Ok? 1 inteiro e 6 décimos. Poderia dizer também que era 16 décimos, né? Não posso juntar aqui, ó? Pensa só. 10 décimos com 6 décimos, eu posso escrever que é 16 décimos, não é isso? Não é? Não foram 16 pedaços que valem 1 décimo? Então, se eu tenho 16 décimos, lembra? 16 décimos eu posso escrever como 1,6. Porque se eu tenho 1 zero no denominador, significa que eu vou ter uma casa decimal. Ok? Então, olha só. 1 inteiro está aqui. E os 6 décimos está aqui. Né? A parte inteira do número misto, 1, está na frente da vírgula. E a parte decimal, 6 décimos, está depois da vírgula. Então, tem várias formas de eu enxergar essas relações, né? Pelo desenho, pela soma de frações, pelo número misto, né? Pelo número decimal. Estão conseguindo enxergar essas relações que existem? Sim? Entenderam por que virou 1,6 aqui? Não, Sofia? Gente, eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão falando alguma coisa? Eu não estou ouvindo. Não. Olha lá. 1 inteiro aqui, né? Tá vendo? Porque é o primeiro desenho está completo, 1 inteiro. Então ele vem como um número inteiro antes da vírgula, 1 inteiro. E o segundo, ele é uma parte, né? Só uma parte, 6 décimos. 6 décimos, como a gente já viu, é uma fração decimal que eu posso escrever como um número decimal, 0,6 aqui, né? 6 décimos, 6 na casa dos décimos. Né? E aqui, ó, se vocês forem contar, ao todo tem 100 quadradinhos. E foram pintados 47. Então, 47 centésimos é a Parece mesma que tem coisa. quadradinhos. Não parece? Não. Mas tem, pode contar se quiser. Então, ó, por que eu sei que tem 100, né? Eu posso olhar e ver que aqui, ó, em vez de contar o 100, eu posso ver que aqui tem 10. E que aqui eu também tenho 10. Isso é mais fácil de contar, né? Fica. Isso. 10 por 10, né? 10 vezes 10 dá 100. Legal? Dá para pensar dessa forma. Então, 47 foram pintados. 47 centésimos. Como eu tenho 2 zeros, eu vou ter 2 casas decimais.
0,47, 47 centésimos. Né? Agora ele dá uma dica, né? Uma regra prática aí para você facilitar esse trabalho de escrever uma fração decimal na forma de número decimal. Que basta escrever, né? Basta colocar a vírgula logo depois de reescrevermos o numerador, de modo que a quantidade de algarismos da parte decimal seja igual à quantidade de zeros. É isso que a gente vem falando, né? Você tem 2 zeros, 2 casas decimais. Tem 1 zero, uma casa decimal. Ok? Ele dá alguns exemplos aqui embaixo. Ó. 42 décimos. Tem 1 zero, então tem um algarismo na parte decimal. Né? 23 milésimos. Tem 3 zeros no denominador. Vai ter 3 algarismos na parte decimal. Ok? Tudo bem aí, turma? Sim? E ele diz que também tem uma regra prática para fazer o caminho contrário, né? Se a gente quiser transformar os números decimais em uma fração decimal, é só fazer o caminho contrário. Bom, eu vejo que eu tenho 3 casas decimais, eu reescrevo esse número sem a vírgula e coloco a quantidade de zeros embaixo correspondente, né? Ele dá alguns exemplos na página 122. Olha só a página 122 lá em cima. Vira a página aí da apostila, página 122. Ele dá alguns exemplos também, ó. 6,1 vira 61 décimos, né? Por quê? Porque eu tinha 1 na casa decimal, uma casa decimal, né? Então, eu tenho um zero aqui no denominador. Como aqui eu tenho, né, 14,312, eu tenho 3 algarismos na parte decimal, eu vou ter que pôr 3 zeros aqui embaixo. E lógico, né? Lembra sempre de sumir com essa vírgula aqui, né? Ó, 6,1 sumiu, virou 61. E essa casa decimal que eu tinha aqui, eu joguei aqui para baixo como divisão por 10. A mesma coisa aqui, 14,312, sumi com a vírgula, escrevi 14.312. E essas quantidades de casa decimal eu joguei aqui para baixo como 3 zeros, uma divisão por 1000. Ok? Vamos fazer os exercícios aí, 1, 2 e 3? Vamos fazer aí, 1, 2 e 3. Dá um tempinho para vocês fazerem. Retomar aí, né? A correção. Primeiro já vimos que ficou aí 0,1, 12,1, 0,34 e 0,035. Né? Agora vamos para a correção do exercício 2. Como é que fica o exercício 2 aí, gente? A letra A. Tinha que transformar numa fração, né? Como é que ficou essa fração aí? 435 e 10 embaixo? 10? Por que 10? Porque tem os 3 números. Ó, são 3 números na casa decimal, né? 3 casas decimais. Então, quantos zeros eu tenho que ter aqui embaixo? Ó, se são 3 casas decimais, eu tenho que ter 3 zeros aqui embaixo. Tá bom? 435 dividido por 1000. Mas a letra B do exercício 1 tem 121 e tá com 10. Tá com 10, tá vendo? 1 zero, uma casa decimal. Se eu tenho 1 zero, eu vou ter uma casa decimal. Tá vendo que eu só tenho uma casa decimal? Uma casa depois da vírgula? Olha lá. 1 zero. Só tem 1 zero, tá vendo? Se eu só tenho 1 zero, significa que eu só vou ter uma casa decimal. Tá bem? Giovana? Oi. Você entendeu? Não. Não. Olha lá. Tá vendo que eu tenho 121?
A letra A é uma coisa e na outra B é outra. Confuso. Não, não é. É a mesma coisa. Tá vendo que eu tenho 121 dividido por 10? Lembra que a vírgula está aqui? 121 é isso, né? 121,0, né? É como se fosse isso, 121. Como eu estou dividindo por 10, eu venho com uma casa para a esquerda com a vírgula. Vira 12,1. Tá vendo? Por isso que fica 12,1 aqui, ó. Porque eu tinha 1 zero, né? Se eu tinha 1 zero aqui no denominador, significa que eu vou ter uma casa decimal. Só uma casa depois da vírgula. Tá vendo? Eu só tenho o número 1 depois da vírgula. Sacou? Você entendeu que existe essa relação aqui? Se eu tenho 1 zero, eu vou ter uma casa decimal. Aqui eu tenho 2 zeros, tá vendo? Olha só, se eu tenho 2 zeros, duas casas decimais, o 3 e o 4. Tá vendo? Aqui também 1 zero, uma casa decimal. Aqui 3 zeros, 3 casas decimais. Compreendeu? Sim? Mais ou menos? Ó, a mesma regra vale aqui, ó. Tá vendo que eu tenho 3 casas decimais? 4 décimos, né? 3 centésimos, 5 milésimos. Então, como eu vou até a casa dos milésimos, né? Significa que eu tenho que dividir por 1000, né? 3 casas decimais, vou ter 3 zeros aqui. Tá bom? Gabriel, Sofia, vocês estão compreendendo? Sim? Giovana, você ainda não entendeu muito bem? Pode falar se não entendeu muito bem. Eu tento explicar de outra forma. Mais ou menos? Ó, você acha que consegue responder a letra B? Com a 23, 10. 23, 10? Mas quantos zeros? Por que você acha que é 10? Não entendi ainda. Por que você pensa que é 10? Igual ao do exercício, em cima. Qual? Ó, o exercício de cima, alguns é 10, outros é 100, outros é 1000. Né? Não é sempre 10. Tá vendo que algumas frações têm denominador 10, outras 100, outras 1000. Depende de quantas casas decimais eu vou ter, né? Tá vendo? Se eu tenho 1000, são 3 casas decimais. Se eu tenho 100, são 2 casas decimais. Se eu tenho 10, uma só. Aqui, tá vendo? 4, 3 e 5. São 3 casas decimais. Por isso que eu tenho 3 zeros aqui embaixo. Aqui, ó, 0,23, eu tenho 2 casas decimais. Essas 2 casas decimais. Então, eu vou ter que dividir por 100, não por 10. Ok? Isso é a mesma coisa que a gente fez no exercício 1, só que é o caminho inverso. Mas é a mesma ideia, não está nada de diferente. Né? Por exemplo, compara com a letra C aqui, ó. 34 centésimos é 0,34. Aqui é 0,23, virou 23 centésimos. Né? Mesma coisa. Giovana, tá conseguindo entender ou ainda tá difícil? Não sei. Bom, eu não sei, assim. Bom, acho que a gente pode tentar continuar e depois a gente vai continuar fazendo exercícios nessa linha. Acho que você vai começar a pegar aos poucos o raciocínio, né? Esse aqui, gente, 3,4. Como é que eu escrevo na forma de fração decimal? Eu não sei se está certa, mas como não tinha nenhum zero, eu peguei e coloquei 3 em cima e no denominador 4.
Fez assim, 3/4? Isso. Mas por quê? 3/4 a gente já viu que é 0,75. Não tem nada a ver com 3,4. Olha lá. A gente já viu no começo da aula lá que 3/4 é 0,75. Tem nada a ver com 3,4. Então, ó. Vamos lá, vamos. Não pode confundir, gente. 3,4 não é a mesma coisa que 3 dividido por 4, tá? 3,4, o que eu faço? Pega esse número 3,4, escreve ele sem vírgula. Como é que ele fica? 34. 34. Esse é o primeiro passo, tá bom? Pegar esse número e escrever ele sem vírgula. Agora aqui embaixo, que número eu vou pôr? 10, 100, 1000? Acho que se fosse propor um número, acho que seria um 10. Por que o 10? Por causa que no. Qual é o nome? Na página decimal, ele só tem o 4, não tem mais de um. Isso. Só tem um número na casa decimal, né? Na parte decimal. Então, como só tem um número na parte decimal, eu só vou pôr um zero aqui embaixo. 34 décimos. Sacou? Então, gente, o que eu faço? Eu primeiro reescrevo esse número que está aqui sem vírgula nem nada. Só os numerais, só os algarismos. 4, 3, 5. E embaixo, no denominador, eu ponho uma quantidade de zeros equivalente à quantidade de casas decimais. Se eu tinha 3 casas decimais, vira 1000. Aqui eu peguei 0,23, escreve só 23, sem vírgula. E embaixo, coloco uma divisão, que seja ou por 10, ou por 100, ou por 1000, de acordo com a quantidade de casas aqui. Como eu tinha 2 casas, Deu 100. pra entender. Deu pra entender, Giovana? É. Ah, que bom. E agora a letra D, gente? Como é que fica a letra D? Hein? Zero na frente, zero atrás, com 41 no meio. Pera, não, vamos lá, de novo, né? Eu tenho que transformar esse número decimal numa fração, gente. Uma fração. Eu tenho que pegar esse número, 5,41, e transformar ele numa fração. Eu Numa coloco. fração decimal. Ou seja, tem que ser divisão por 10, ou por 100, ou por 1000. O que Eu, eu faço primeiro? Né? eu Fala aí. coloquei. Já sei, já fiz esse. Eu acho que tá certo. Eu tinha colocado o 541 no numerador e 100 no denominador. Isso. Você também, Gabriel? Hã? O que você pôs na letra D aí? 541 sobre 1000. 1000? Não, tem que ser sobre 100, ó. Gente, ó, pega esse número aqui, ó. Quando a gente for transformar ele numa fração decimal, a gente reescreve ele tirando essa parte da vírgula, coloca 541 no numerador. E no denominador, a gente põe quantidade de zeros, né? Vai ser 10 ou 100 ou 1000, ou mais, né? De acordo com quantos casas decimais eu tenho aqui, ó. Como eu tenho 41, são duas casas decimais. Né? Os décimos e os centésimos. Então fica 541 centésimos. Tá vendo que o 1 foi para, né? 4 décimos e 1 centésimo. Então, eu estou indo até a casa dos centésimos, gente. Não precisa ser centésimos. Ok? Vamos ver a última aqui, a questão 3. De novo, é a mesma coisa que a letra, que o exercício 2. É a mesma coisa, gente. Quantas casas decimais eu tenho aqui, gente? Aí,
tem 6. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Quantos zeros eu vou pôr aqui embaixo? Aí embaixo vai pôr 6 zeros. 6 zeros, né? Eu tentei fazer, eu consegui fazer. Só a letra C, a B quer dizer que eu não fiz. Tá bom. Então, ó, a letra A vai ter 6 zeros aqui embaixo, porque eu tinha 6 casas decimais. E aqui em cima, que número que vai ficar? 1, né? É só pegar esse aqui de cima e acabar com vírgula e com zero. Só escrever o número inteiro. 1 milionésimo, tá, gente? Isso aqui é 1 milionésimo. Ok? 1 sobre 1 milhão, 1 milionésimo. Né? Aqui a letra B, gente. De novo, ó. Eu vou pegar esse número e escrever ele sem vírgula. Como é que eu escrevo ele sem vírgula? 1, depois vem 0. 0 de novo. 0 de novo. 0 de novo. 4 zeros, né? Sim. Depois 1. 3, 7. Isso. Eu reescrevo sem vírgula. E aqui embaixo, quantos zeros eu vou pôr? Ó, quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pôr 7 zeros aqui embaixo. Vai ser 10 milhões. Né? Ok? Então ficou assim, ó. E a letra C, como é que fica? A C vai ficar 100 mil. Isso. Então, olha só. Aqui embaixo eu vou ter 5, né? Casas decimais, vou ter 5 zeros. 1 sobre 100 mil. Ok? A mesma coisa que o exercício 2, gente. Reescreve o número sem a vírgula. Né? E embaixo põe a quantidade de zeros equivalente à quantidade de casas decimais. Então o próximo é 1 e 2 zeros? 3. 3 zeros, isso aí. 1 milésimo. Isso é mais fácil. Já foi mais fácil. O mais difícil foi o B mesmo. O B foi um pouco mais difícil, né? Mas é o mesmo raciocínio, gente. Mesma coisa. Né? Elimina a vírgula e coloca a quantidade de zeros embaixo equivalente a quantas casas decimais. Foi o mesmo que a gente fez no 2. Mesma coisa. 0,435, tira a vírgula. Fica só 435. Vê quantas casas tem. Põe a quantidade de zeros equivalente. Tranquilo? Gente, isso aqui é bem basicão, assim, tá? Dominar isso aqui é fundamental para os próximos passos também. Nós já estamos chegando no final da aula, mas essa última parte é bem normal, é o que a gente já vinha fazendo também, né? Olha só, ele fala das propriedades dos números decimais, né? Aqui ele transforma, né? Esse decimal nessa fração, como a gente já vinha fazendo. Mas ele vai encontrando frações equivalentes, ó. Né? Ele vai pegando 314 sobre 100, é a mesma coisa que 3.140 sobre 1.000, né? Ele simplesmente multiplicou por 10 em cima e embaixo, fez uma fração equivalente. E se multiplicar por 100 em cima e embaixo, outra fração equivalente, 31.400 sobre 10.000. Ou seja, todas essas frações são iguais, elas que equivalem, né? Valem a mesma coisa. Então, eu posso perceber que 3,14 que veio, né, de 314 sobre 100, é a mesma coisa que 3.140 sobre 1.000, que é 3,140, que é a mesma coisa que 31.000
E 400 dividido por 10.000, que dá 3,1400, que é a mesma coisa que 3,14000. Ou seja, colocar zeros depois aqui do 4 não muda nada o meu número. Ele continua valendo a mesma coisa. Tá vendo? 3,14 é a mesma coisa que 3,140, que é a mesma coisa que 3,1400, e assim por diante. Então ele fala, né, no balãozinho azul, o número decimal não se altera quando retiramos ou acrescentamos zeros à direita de sua parte decimal. Então tem que ser à direita da parte decimal, né? Lá no final não muda nada. Por exemplo, 0,3 é a mesma coisa que 0,30, que é a mesma coisa que 0,300. Ficar colocando zeros aqui não muda o número, ele continua valendo a mesma coisa. Né? E, por outro lado, né? Se eu multiplicar por 10 e por 100, por 1000, um número, né? Basta deslocar a vírgula, que é o que a gente já vinha fazendo, né? Olha lá, minha vírgula estava aqui, desloquei 3 casas, porque eu multipliquei por 1000. Aqui eu multipliquei, né? Aí ele foi parar aqui no 3.400. Aqui tem um erro, na verdade, né? Se vocês forem olhar na apostila, né? Aqui deveria ser 3,415. Aqui também, 3,415. Tem um erro na apostila aí. Arruma aí na apostila de vocês, né? Também. Ele fala que o número é 3,415, né? Depois ele escreve 3145, tá errado. Então, certo seria 3415. Então, é só ir andando casas com a vírgula, né? E se for dividir por 10, por 1000, aí anda ao contrário, anda para esquerda com a vírgula, ok? A gente vai trabalhar isso um pouco na aula da semana que vem, ok? Esse lance de andar casas com a vírgula é super importante também na matemática, beleza? Bom dia, galera. Hoje é dia 30/10, um dia antes do Halloween. Estamos todos de preto. Estamos todos fantasiados, né? E vamos estudar em língua portuguesa, porque o Halloween é só amanhã. Nós estamos de Friday, de sextou, né? Estamos comemorando o dia que virá. E vamos terminar aí o processo de estudo de composição e formação de palavras, né? Vamos estudar derivação prefixal e prefixal. E neste capítulo nós vamos estudar a composição, né? O processo da formação de palavras por composição refere-se por associação de palavras, tá? Ou seja, juntarmos radicais, tá? E formar um novo termo com um sentido novo. Então nós vamos pegar duas palavras que já existem, dois radicais, e vamos compor uma nova palavra. Então aqui, ó, é chamada de palavra composta, tá? Então, por exemplo, nós temos aguardente, guarda-chuva e mal me quer. Ó, aqui temos até três palavras, no caso, ó, mal me quer, não me quer. Né? Nós estamos no mal me quer. Tem o bem me quer também, né? O guarda-chuva, que é um, né, se for parar para pensar, ele segura a chuva, então ele guarda a chuva, né? E água ardente, né? Que é o álcool, né? O álcool é uma água que arde. Se você joga no machucado, pra você ver. Tô brincando, que são mais de um radical. Então acaba formando uma nova palavra com um novo sentido. Tem palavras que você consegue identificar de outra palavra, mas o sentido dessa palavra é outro, tá? Aí nós temos formação, né, composição por justa posição, tá? Justa posição é quando nós não temos como é que eu posso dizer? Não há uma alteração fonética ou gráfica. A gente usa a palavra na íntegra. E nem aqui, ó, passa tempo, né? Não falta nenhum pedaço de nenhuma palavra, é a palavra na íntegra. Seja ela com hífen ou não, ó. Gira, sol, né? Então, ó, o girassol não é a flor que vai atrás do sol, ela gira atrás do sol, tá? Então, nós não retiramos nada da palavra, nós a utilizamos na íntegra, tá? E couve-flor, nós temos com a separação do hífen, mas nós temos uma palavra completa, que é a couve e a flor, tá? São palavras completas. No caso da aglutinação, tá?
se unem com perdas de elementos fonéticos, tá? Ou seja, a gente retira parte de uma palavra, tá? E fica, né, faltando uma parte dela e juntamos com uma outra também, tá? E aí formamos também uma outra palavra, só que não há aglutinação. Aglutinar é a mesma coisa que juntar. Então, eu pego uma palavra completa, pego outra palavra completa e faço uma aglutinação, né? Tá? Observe o exemplo abaixo. Então, ó, plano alto, planalto. Da onde que houve essa supressão? Tirar o O aqui, ó, né? Então, planalto, tá? Filho de algo ou de alguém, né? É filho de alguém na realidade, né? Normalmente. Então, ó, fidalgo, ó lá, tá faltando uma pedação de filho aqui, ó. Ó, fidalgo. O Nem D sei como que dá um. é, fidalgo é um título de alguém que é importante, ser filho de alguém que é importante, tá? E vinho acre, vinagre, tá? Então, ó, eu tenho a palavra vinho, que eu usei só até o N, e ó, tá uma mistureba aqui, ó, agre, e a palavra até é acre, tá? Então, nós juntamos duas palavras. Então, quando eu junto duas palavras, tiro pedaços, aglutinação. Quando eu uso a palavra na íntegra, é justaposição, tá? A gente justapõe duas palavras. Quando a gente aglutina, a gente tira pedaços de palavras, certo? Deu para entender até aí? Tá dando para entender? Isso está na página 61 da apostila, tá? Deixa eu marcar aqui que hoje é dia 30, deixa eu fazer as minhas anotações, senão depois eu me perco. 62. Vamos para a página 62, que é a parte da aglutinação, que eu já acabei de explicar. Agora vamos iniciar as atividades. Consulte o material que você tem consigo hoje, de qualquer disciplina, inclusive de língua portuguesa. Encontre palavras por justaposição. Não, é antiga ainda. Por justaposição, tá? Por composição. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Peguem aqui, ó. Peguem aqui, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês olhem no Google aí a Giovana, que é as do Google, e procura aí, pesquisa, palavras por justaposição e palavras por aglutinação. E vamos colocar uns exemplos aqui, tá? Eu vou parar de gravar um pouquinho, porque nós vamos abrir outra página, vamos fazer um monte de coisa, não vai precisar ficar gravando. Então, aqui, ó, no exercício da página 62, exercício 1, pegamos exemplos na internet juntos de aglutinação e de justaposição, quer dizer, o contrário, justaposição e aglutinação, certo? Então, justaposição é quando não há perda de nenhum elemento fonético, tá? E as palavras são mantidas na íntegra, elas são só justapostas uma com a outra. Quando há aglutinação, há perda de elementos fonéticos ou de letras, né? E aí formam uma nova palavra com um novo sentido, mas elas provêm de uma palavra já existente, de um radical ou de parte de uma palavra já existente, certo? Esse é o exercício 1. No exercício 2, nós não faremos isso, porque como estamos fazendo o exercício em casa, e estamos fazendo juntos, o exercício 2 já faz parte do exercício 1. Um complementou o outro, certo? Posso ir para a apostila? Copia, Pita, copia. Pardon-me. Já copiei quando estavam falando. Entendi. Já copiou quando estava falando? Vai ajudar a gente a fazer? Ah, mas não tem problema. Então, aqui A foi para aglutinação e J para justaposição. Quem fez o exercício número 1 não teve dificuldades, pois as palavras que faltavam pegamos de exemplo na internet, certo? Então, está gravado, está tudo na internet, é verdade esse bilhete. Então, vamos lá, exercício número 4. Assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo processo de composição, ou seja, ou por aglutinação ou por justaposição. Ó, então, letra A no exercício 4, letra C no exercício 5. Imbatíveis, são imbatíveis. São todos imbatíveis. Agora, então, as pessoas falam da própria vida e é um texto autobiográfico, tá? As lembranças podem ser recentes ou antigas, remotas, as quais têm relevância para o autor e se mantêm vívidas em sua memória.
a ponto de desejar externá-las, ou seja, contar para nós. Assim, geralmente é um texto carregado de sentimentos e impressões pessoais sobre um determinado fato, certo? E é isso. Aí, ó, nós temos aqui, cadê? Uma língua absolvida. É um texto que está na página 64. Leia o texto abaixo. Alguns meses depois do meu ingresso na escola, aconteceu algo solene e excitante que determinou toda a minha vida futura. Meu pai me trouxe um livro e levou-me para um quarto dos fundos, onde as crianças costumavam dormir, e explicou para mim. Trata-se do The Arabian Night, 1001 Noites, numa edição para crianças. Na capa havia uma ilustração colorida, creio que de Aladim, com a lâmpada maravilhosa. Falou de forma animadora e séria de como era lindo ler. Leu-me uma das histórias, tão bela como esta, perdão. Seriam também as outras histórias do livro. Agora eu deveria tentar lê-las. E à noite eu lhe contaria o que havia lido. Quando eu acabasse de ler o livro, ele me traria outro. Não precisou dizê-lo 2 vezes. Embora na escola começasse a aprender a ler, logo me atirei sobre o maravilhoso livro e todas as noites tinha algo para contar. Ele cumpriu a promessa. Sempre havia um novo livro e não tive que interromper minha leitura um dia sequer. Era uma série para crianças e todos os livros tinham o mesmo formato. Diferenciavam-se pela ilustração colorida da capa. As letras tinham o mesmo tamanho em todos os volumes e era como se continuasse a ler sempre o mesmo livro, como série. Nunca houve outra igual. Lembro-me de todos os títulos depois de 1001 Noites. Vieram Os Contos de Grimm, Robinson Crusoe, As Viagens de Gulliver, Contos de Shakespeare, Dom Quixote, Dante e Guilherme Tell, tá? Então, vamos responder as perguntas aqui. Desculpa, eu dei uma lida ali, que a letra, eu não estava lendo na tela, eu estava lendo no livro aqui embaixo, e eu acabei me perdendo aqui, porque a letra é um pouquinho reduzida, porque a minha apostila tem uns comentários em volta, e aí a impressão ela é menor, então a letra estava bem pequena aqui. Por isso que eu dei uma embananada aqui. Responda as questões abaixo antes da produção de texto. O excerto Conto de Língua Absolvida é narrado em primeira ou em terceira pessoa? E aí? Primeira. Essa história que eu li. Primeira. Fala um pedaço aí que dá para saber que é em primeira pessoa, pelo verbo. Primeira pessoa. Assim, ó. Alguns meses depois de meu ingresso na escola. Meu ingresso na escola, tá? Olha o pique ali. Meu ingresso. Obrigado, gente. Eu adoro que vocês adoram me zoar. Isso na escola. Nem eu tenho essa imagem de mim mesmo. Primeira pessoa, meu ingresso na escola, tá? Então, o meu indica que é primeira pessoa, tá? Trecho do texto. Número 2. Por que o texto está escrito nessa pessoa do discurso? Por quê? Porque ela tá falando dela. Porque é uma autoficção, né? É como se ele estivesse falando de um diário, né? Então, é como se estivesse escrevendo em um diário. É como se o personagem estivesse escrevendo em um diário. É como se ele estivesse escrevendo um diário. Por isso, aparecem Personagens? os verbos Colocou só o personagem. em primeira pessoa. É o personagem, né? Colocou o personagens. Ah, perdão. O personagem estivesse escrevendo, desculpa.
Obrigado, Pita. É que eu mandei um freestyle aqui, então não tá valendo. E por último, anotaram aí já? Podemos mudar? Anotaram já? Já. Então vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, aguardando o passado. Personagem, autor, narrador dividem o mesmo campo ficcional. O que que ele é? O que que pode ser onisciente e personagem no texto? Lembram disso? O narrador, não pode ser. O narrador, exatamente. Não tem como eu escrever aqui, tá? Espera que eu vou bater um print aqui e vou colocar no Paint. Só um minutinho. Print. Screen. Só um minutinho, tá? Que eu vou bater um print aqui. Deixa eu ver. Isso. Novo. Não Minha vou foto é salvar. muito legal de perfil daqui do Zoom. Tua foto de perfil muito legal aqui no Zoom. Deixa eu que eu já vou ver. Cortar. No mínimo é me zoando, né? Pra variar. Vocês só me zoam. Não fiz nada disso. Hum. É a Sofia. Hum. Sofia Copada. A Sofia tá toda caracterizada hoje, hein? Não pode zoar a Sofia. Que ela puxa Sofia- nosso pé durante a noite. É, a bruxinha. Uhum. Peraí que eu tô cortando um negócio no Paint aqui, só um minuto. Aí, Douglas, vai, na bateria, vai, Gary. Agora foi. Agora vou trocar com vocês aqui, share screen. Vamos para o Paint. Eu não tô vendo nada. Tô vendo a tela do Espera que eu livro. tô indo. Estão vendo agora? Ah, agora tô. Claro que estão vendo. O teacher é o teacher, né, meu? Vamos lá, narrador, então. Onisciente e personagem ele pode ser. Então vou escrever grandão aqui. Narrador. Certo? Narrador. E o onisciente é aquele que... O que é a palavra onisciente? Eu já ensinei várias vezes. O que é onisciente? É aquele que... Ai, caramba. Tem alguém que se acidentou aí. Oi? Não entendi o que você falou, Sou. Hã? Que sabe de tudo. Que sabe tudo. Então, ó, narrador onisciente sabe tudo. O Deus grandioso da história. É o Deus grandioso da história, é isso aí. Sabe tudo ao contar a história. Não é junto, tá? É separado. Sabe tudo. Conjunto aqui, mas é separado. Ao contar a... Ih, caramba. História. Olha. Conta a história. Então, ó. Sabe tudo ao contar a bela história. Certo? Uhum. Uhum. E aquele que a personagem é Aquele que participa da história. só participa da história. Somente participa da história. Somente participa da história. Palavras formadas por composição. Nós temos dois tipos. Sem alteração é
nós aprendemos hoje? É aglutinação ou é justaposição? Acho que é palavra que foi uma. Sem modificar, sem modificar. Oi? Fala, Su. Justaposição. Justaposição. Boa. Justaposição. E aqui no outro é aglutinação. Aglutinação. Agglutination. Certo? Aí aqui vocês podem colocar exemplos de justaposição e aqui vocês colocam exemplos de aglutinação. Pega lá na apostila mesmo, das páginas anteriores. Pode pegar e copiar direto. Guarda-chuva. Isso em qual delas? Isso na justaposição, né? Na aglutinação, eu vou colocar passatempo. Justaposição. Coloca pelo menos duas. Coloca pelo menos duas de cada, por favor. Colocar guarda-chuva na justaposição.